Olá, turma da EJA, sexto ano. Vamos lá. Essa semana eu vou finalizar a explicação das cores neutras que a gente começou semana passada. Eu expliquei bem para vocês sobre a questão do uso do branco e do preto através da história e esse eu vou sucintar, tá bom? Vamos falar sobre luz e sombra. Afinal, o que é luz e sombra? Luz e sombra você usa no desenho, usado no desenho para criar o efeito de volume nos objetos. Para não ficar com aquela cara de objeto chapado, sabe? Tipo desenho infantil. Então você trabalha com o efeito de luz e sombra. Vamos entender como é que funciona isso, tá? Eu tenho um objeto aqui, né? O objeto sou eu, você, vamos imaginar. Aquele lado é a janela da minha casa. A luz do sol nasce daquele lado, né? E ele vem bater aqui nesse objeto. Lembrando do que eu falei sobre como é o efeito de a gente entender cores, tudo aquilo, das cores primárias, cores secundárias, que a luz é uma sensação percebida pelos olhos e que os olhos captam a luz que é refletida nos objetos. Por quê? Porque a luz que adentra ao ambiente, né, seja a luz da lâmpada, a luz do sol, ela vem até os objetos, ela bate e ela espalha. O objeto não segura essa luz. Se o objeto fosse o vidro, que nem a janela, ou se fosse água, ou se fosse um prisma, ele passaria direto, né? Mas o objeto é sólido. Então, essa luz bate e se espalha. E aí a gente tá no ambiente, o que acontece? Quando essa luz se espalha, nossos lindos olhinhos captam a imagem. Um objeto, um copo, uma vasilha, uma bola. E aí, essa luz vai parar lá no nosso cérebro e o nosso cérebro decodifica. Exatamente, é esse objeto, é tal cor, é assim, assim. Muito bem, essa luz entrando, na hora que ela bate nesse objeto, esse lado está iluminado. Por ele estar iluminado, a gente chama de luz, dá até pra ver, né? O objeto tem luz. Eu fiz aqui, os desenhos para todo mundo entender. Luz, sem nada, tá? Desenhei uma maçã. Imagina que é você correndo na praia, tá lá de frente pro sol, 10 horas da manhã, o sol lindo. Então esse lado seu está iluminado. Contrapartida, como você não é transparente, não é feito de água, assim como o objeto, o outro lado não tá pegando essa luz. Não tá batendo essa luz. Então é a sombra, tá? Olha aqui, o objeto fica escuro, é sombra. Ah, professora, então luz e sombra. A sombra recebe duas denominações. Ela pode ser sombra própria, ou seja, aquela do objeto, ou a projetada, aquela fora. Como assim, professora? Já que aqui bateu luz e esse lado está escuro, ela é a própria. Se você está correndo na praia e o sol está batendo aqui, esse lado seu, as costas está escuro, as costas não é própria sua? Te pertence, não pertence a mim. Então é a sombra própria do objeto. Fiz aqui para vocês entenderem. Olha, a luz bate aqui e aqui a sombra própria, tá? Consequentemente, o nosso desenho não aparece no chão, porque a gente está tampando o sol, que é a nossa sombra. O desenho do objeto também. Aqui não dá para vocês perceberem, mas já apareceu o desenho. Então essa projetada porque se projeta para fora, sai para fora do objeto. Deu para entender? Então eu fiz aqui a projetada para vocês verem. Só que aqui no caso tá vindo daqui e ela se projeta aqui, tá? Aquela nossa sombra que corre atrás da gente, às vezes está do lado, às vezes está na frente. Professora, mas se é pleno meio-dia do verão, sabe? Meio-dia você correndo na praia, não tem sombra. Exatamente. A luz do sol tá aqui, ilumina o objeto inteirinho, que é você. Você vai ver no máximo a tua sombra miudinha aqui debaixo de você. Exatamente. A projetada é aquela pequenininha embaixo de você. Então você não acaba tendo sombra própria, porque você está todo iluminado pelo objeto. Pela luz do sol, tá? O objeto está todo iluminado, o objeto é você. Então como é que eu faço essa representação, né? Quando tem luz e sombra? Então eu fiz aqui, com as três características. A luz, a sombra própria e a sombra projetada do objeto, né? Ou seja, sendo você a parte que bate a claridade,
a parte do seu corpo que está escura e a sua sombra que está correndo atrás de você. Deu para entender? Processo de luz e sombra? Muito bem, o pintor que eu escolhi foi Cândido Portinari, tá? Para vocês trabalharem isso. A primeira atividade que eu escolhi foi o mestiço do Cândido Portinari. Pô, professora, mestiço? Por que é mestiço para trabalhar cores neutras, professora? Branco, preto, cinza, preconceito, professora. Não. É proposital. Eu quero ver que solução vocês vão dar. Eu quero que pinte ele só usando branco, preto e cinza. Ele e toda a paisagem. Reparem na imagem. Vamos situar um pouquinho. Cândido Portinari nasceu no interior de São Paulo, em Brodowski, tá? Ele, diferentemente de Tarsila, não era filho de rico. Ele era filho de italianos, imigrantes italianos, que vieram trabalhar nas lavouras, né? Do interior de São Paulo. E era o quê? Detalhe, pobre, né? Os pais deles eram pobres, humildes. Então, ele teve uma vida bem diferente, por exemplo, da Tarsila, que a gente já estudou, que era filha de fazendeiro rico, que foi para a Europa estudar. Cândido Portinari não foi bem assim. Então, ele cresceu naquele meio ali do interior das pessoas humildes. Ele cresceu brincando na fazenda. Diferentemente, ele não era só um espectador, ele era participante ativo. E a gente vê isso na obra dele. A gente vê a representação muito forte do Portinari com relação às brincadeiras da infância, as fazendas, os bichos, o futebol no chão de terra batida, o empinar de pipa, as brincadeiras infantis, o monamula. A gente vê em várias obras dele. E quando ele vai estudar fora, porque assim, o Cândido Portinari, ele com 14 anos já estava ajudando na restauração da igreja da cidade dele, de Brodowski. Ele não acabou o ensino primário lá em Brodowski, não. Ele com 15 anos foi embora para o Rio de Janeiro fazer a escola de arte e ofício. E lá no Rio de Janeiro, por ele também ainda não ser rico, ele ficou numa parte mais popular. Ele teve muito contato com as regiões populares do Rio de Janeiro. E aí você vê bem isso nas obras dele, a questão do morro, das lavadeiras, das mulheres que subiam com potes d'água, com criança brincando, naquelas ladeiras de morro. A gente vê isso muito presente nas obras do Cândido Portinari, né? Essa coisa do popular mesmo. E por isso que eu escolhi essa obra para vocês trabalharem. Porém, a obra Mestiço, ela tem um detalhe. Se você olhar, ela é uma figura bem melhor acabada, mas com os traços exagerados, propositalmente, tá? Vocês pegarem a obra que eu coloquei embaixo, a Futebol, que é aquele trivial de criancinha, de corpinho, né? O bonequinho de corpinho brincando. A Mestiço não. É a figura de um homem. Em primeiro plano, ele está à frente, em primeiro plano, é um retrato, né? E atrás tem uma paisagem. Essa paisagem não é uma praia, não é um morro carioca, não é uma cidade, é o campo, tá? Ó, olha a sacada, o nome, Mestiço, é o campo. Mas se você olhar a figura desse homem, desse mestiço, ele não é loiro, ele não é negro, ele não é índio, ele é brasileiro. Ele é a gente, ele é essa mistura de DNA que não tem como tirar, dissolver e ficar cheio dos preconceitozinhos, das polêmicas criadas. Portinari lá atrás já tinha essa visão, esse pensamento crítico. Quem é esse mestiço? Esse mestiço que tem o nariz do negro, a boca do negro exagerada, mas o olho puxado do índio, e o rosto com os traços do branco. Então esse mestiço é o brasileiro, é aquela pessoa que vem do campo trabalhador, honesto. Mas se você olhar a representação, esse mestiço ele tá assim, ó, ele tá altivo. Ele não tá que nem um pintor chamado Debré, bem anterior, Cândido Portinari, que mostrava o cotidiano do Brasil na época realmente da escravidão, o negro apanhando, aquela pessoa humilde, né? O negro sempre visto como coitadinho, ou então o negro como aquela alegoria
para europeu ver de escola de samba, como se ele fosse um boneco alegórico, com os traços exagerados, a negra sempre com o negócio na cabeça, como se tudo fosse farra. Não. Esse mestiço do Cândido Portinari é um cara altivo, orgulhoso de quem ele é, de ser brasileiro, de ser um homem do campo, de ser um trabalhador. Por isso que ele está assim. Ele não está numa posição caricata, nem alegórica, nem depreciativa. Ele está firme naquilo que ele é. Entendeu? A sacada? Por que eu escolhi isso? Então pintem. Aí eu peço, que era para essa semana, vocês realizarem depois um desenho chamado futebol. O futebol é uma brincadeira infantil, tá? Eu pedi mais, o futebol do Cândido Portinari também, só para ver como é que vocês vão trabalhar luz e sombra nesse desenho. É uma série de crianças jogando futebol numa fazenda, no chão de terra batido, tem alguns animais, ao fundo tem uma cruz, o que parece ser uma escola, o que parece ser um cemitério, a gente não tem bem certeza. É do imaginário popular, né, essa imagem, e provavelmente das raízes da infância do Cândido Portinari, mas eu quero essencialmente que vocês pintem trabalhando luz e sombra. Não precisa ser a cópia. Lembrando, você vai criar o seu. Como vai ser o seu futebol? Aonde vai estar a sombra? Que criança vai apresentar a sombra própria, a sombra projetada? Qual criança vai apresentar? Da onde vai estar vindo esse sol que vai estar batendo para você deixar o efeito de luz e sombra no desenho? É isso que eu quero, tá bom? Fechamos esse assunto. Semana que vem a gente se vê com o próximo assunto. E, por favor, me deem um ok no zap dizendo: professora, tudo bem, eu entendi, não entendi nada, bolhufas, tô viajando, né? Tem um povo aí que já falou pra mim: professora, tô viajando, tô perdidaço. Então, por favor, se encontrem e, por favor, façam o conteúdo. Beijo, fiquem com Deus.